Estamos trazendo o curso de Ética em Publicidade Médica, justamente porque é uma pergunta que nós, médicos, né, debatemos bastante. Infelizmente, em algumas faculdades falta um pouco esse debate, o que é permitido, o que não é permitido, o porquê que não podemos fazer, o porquê que devemos fazer. Um exemplo, o pré-operatório e pós-operatório, por que o CREMERS permite, por que o CREMERS não permite. Nós vamos tudo debater aqui e verificar que muitas situações está acima do CREMERS. Nós temos o Conselho Federal que regulamenta muito sobre a publicidade médica, que é chamada carinhosamente de CODAME. Então, esse vai ser um grande tema de debate. Para quem não conhece a nossa fluxo de trabalho, nós vamos ter a primeira palestra do Dr. Mário Henrique Ossanay, que é médico fiscal sênior aqui do CREMERS, mais de 15 anos, atuação junto ao Departamento de Fiscalização e a CODAME, uma vasta experiência. Após a palestra deles, que é os conceitos básicos, teremos as perguntas, né, que podem ser feitas presencial aqui. Quem tiver em casa, levanta a mãozinha no sistema, pode falar, ou alguém que é mais tímido, assim, vamos falar, tipo eu, pode escrever no chat que vai ser lido também. Após, vamos fazer um pequeno intervalo de mais ou menos 10 minutos. Os presenciais aqui no lado tem um pequeno coffee break. E depois 2 palestras com o Dr. Geraldo, que é conselheiro e coordenador do Departamento de Fiscalização e da CODAME, e o Dr. Carlos Isaia Filho, que é conselheiro e corregedor. Após essas 2 palestras, também vai ser aberto aos colegas para fazer as perguntas, os questionamentos, os debates. Nós temos aqui para esclarecer, justamente para tentar clarear isso. E também, o que não é permitido, vamos explicar o porquê não é permitido, não é porque o CREMERS deseja que não seja A, ou deseja que não seja B, nós temos regras acima de nós que temos que respeitar. Eu vou passar a palavra ao nosso Dr. Mário Henrique Ossanay, nosso médico fiscal sênior, gostaria que subisse aqui, e junto com o Dr. Geraldo Pereira Jotes, que é o nosso coordenador da fiscalização, que falará algumas palavras. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, os presentes aqui no plenário e no plenário virtual. Presidente, mais uma vez é uma honra poder colaborar com a Sociedade de Médicos do Estado do Rio Grande do Sul e com a Sociedade Gaúcha, porque colaborando com a educação médica, a gente colabora com a Sociedade Gaúcha. Agradecer o incentivo de Vossa Senhoria, do primeiro secretário, que tem cada vez mais incentivado essas interações educativas junto aos colegas, né, com os cursos de diretor técnico, esse da CODAME, o de declaração de óbito, entre outros que já estão ocorrendo. Dizer aos colegas que nós montamos esse projeto junto com a diretoria, procurando ir direto ao ponto, né? Dividimos em 2 partes, onde o doutor Ossanay vai falar toda a legislação que nos rege. Depois eu vou dar umas pinceladas em algumas coisas da legislação e falar, dar exemplos daquilo que pode fazer e daquilo que não pode fazer. E como bem falou o presidente, não é que a gente não queira, são regras, lei acima de nós que nos orientam dessa forma, né? E como nós pensamos sempre na questão educativa e não receber uma cartinha do conselho dizendo que não está adequado o que está sendo feito, a gente está se propondo justamente a tornar mais palatável e de conhecimento de todos aquilo que não é possível fazer e aquilo que está dentro das regras. E, finalmente, depois, fecha com chave de ouro nosso estimado corregedor, Dr. Carlos Isaia, que aonde aquilo que não se resolve junto ao Departamento de Fiscalização e à CODAME acaba chegando na corregedoria, né? E aí o Dr. Carlos Isaia vai falar como é que é o trâmite dessas questões junto à corregedoria.
Mais uma vez, obrigado, presidente. Já de imediato passo a palavra ao doutor Mário Henrique Sarnay, nosso médico fiscal sênior, para dar andamento ao curso. Obrigado, doutora Sarnay. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Agradeço por mais esse convite, essa oportunidade de poder conversar com os colegas e trazer um pouco de informação tão relevante para a nossa prática. Bom, o tema que me foi designado foi a base normativa, então, da nossa publicidade médica. O conteúdo é bastante extenso, mas eu vou tentar ser bem objetivo para a gente conseguir vencer o tempo que eu tenho. Próximo, por favor. Aqui só a estrutura do nosso departamento de fiscalização. Nós temos 3 conselheiros, doutor Geraldo Pereira Jotes, doutor Marcos André dos Santos, doutor Carlos Leonardo Tremeia. Próximo. Somos 5 médicos fiscais. E temos uma estrutura administrativa de apoio. Próximo. Próximo. Então, especificamente sobre a publicidade em medicina. É muito difícil nós dizermos o que pode e o que não pode em uma área tão inovadora, tão rapidamente modificada e que tem tantas situações que não estão previstas, elas são novas, são situações que não se imaginava que fossem surgir e surgem. Então, do que a gente pode falar? A gente pode falar daquilo que é obrigatório e daquilo que é proibido. Tudo aquilo que não for proibido, teoricamente, o médico tem condições de fazer. Tudo aquilo que for obrigatório, ele não pode deixar de fazer. Próximo, por favor. Então, para que a gente entenda, existe uma hierarquia de normas. As leis e os decretos são aplicáveis para todo cidadão, toda empresa que estiver sob aquela norma, aquela lei ou aquele decreto. Não interessa se o Conselho de Medicina, ou se o Conselho de Biomedicina, ou se qualquer outro conselho ou qualquer outra autarquia editaram outras normas, porque se tem uma lei e tem um decreto, na hierarquia ela está acima. Existe um decreto, que é o 4113, de 1942, que ele regula a propaganda de várias profissões, dentre as quais a dos médicos. É uma pena que nem sempre na faculdade os colegas tenham acesso a essa informação, porque essa independe do conselho. É uma informação que precisa ser de conhecimento de todos nós, médicos. Próximo, por favor. E no seu artigo 1º, ela já sai proibindo aos médicos, né? Então, ela é um decreto que ele diz o que nós não podemos fazer. Isso desde 1942, antes de termos, né, internet, rede social, etc., já estava definido. E ela não mudou. Quando ela mudar, o Conselho de Medicina e as outras instituições vão poder reavaliar. Mas, enquanto não mudar, é isso que está vigente. Então, por exemplo, é proibido aos médicos anunciarem a cura de determinadas doenças para as quais não exista um tratamento próprio, né, e eficaz, segundo os atuais conhecimentos. Os atuais conhecimentos se referem a hoje, não a 1942. Então, é evidente que isso vai sendo atualizado. E quem é que vai dizer o que está reconhecido ou não são as sociedades científicas, o próprio Conselho de Medicina. Tratamentos para evitar a gravidez ou interromper a gestação, claramente ou em termos que induzam a esses fins, segue vedado. Próximo, por favor. É proibido aos médicos anunciar o exercício de mais de 2 especialidades, sendo facultada... Alguém comentou? Sendo facultada a enumeração de outras situações envolvidas na especialização. Consulta por meio de correspondência, imprensa, caixa postal, rádio ou processos análogos. Isto é decreto, isso não é resolução de Conselho de Medicina. Ok? Próximo, por favor. É proibido anunciar especialidade não reconhecida, né? Isso, em 1942, foi iniciado, segue vigente até agora. Claro que as especialidades vão sendo atualizadas e hoje quem define quais são as especialidades reconhecidas
é a Comissão Mista de Especialidades, que tem participação da Associação de Residência Médica, a participação da Comissão Nacional de Residência Médica, do Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. É vedado anunciar prestação de serviços gratuitos nos consultórios particulares. Próximo. É vedado anunciar sistematicamente agradecimentos de clientes que atentem contra a ética médica. Lá adiante, a gente vai ver as resoluções e o Código de Ética sobre o que atentaria contra a ética. Mas lá em 42 já dizia, eu não posso ficar publicando sistematicamente agradecimentos de clientes. É proibido também anunciar com alusões detratoras às escolas médicas e aos processos terapêuticos reconhecidos. Próximo. É proibido anunciar com referências a métodos de tratamento e de diagnóstico que não sejam reconhecidos. É proibido anunciar atestado de cura para aquelas que não tenham um tratamento estabelecido por meio de preparados farmacêuticos. Isso no passado tinha os famosos elixires, né? Nos filmes de faroeste chegava o charlatão lá com os seus xaropes, né? A gente vê isso acontecendo nos dias de hoje também. Próximo. É obrigatório, segundo o mesmo decreto, nos anúncios, então, dos estabelecimentos de saúde, referir. Nós não estamos ainda falando de Conselho de Medicina, porque quem fiscaliza a lei é Ministério Público, é Judiciário, são os outros órgãos que não especificamente o Conselho. O Conselho, evidentemente, que exige que os médicos cumpram a lei, mas para que vocês tenham ideia de onde surge a normativa ética. Ela tem uma raiz que é justamente uma normativa legal. Próximo, por favor. Também, agora mais recente, nós temos o Código do Consumidor. Próximo, por favor. Onde ele estabelece que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor identifique isso como publicidade. E o fornecedor da publicidade vai, inclusive de serviços, que é o nosso caso, vai manter em seu poder para a informação dos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que sustentam aquela mensagem. Próximo, por favor. É proibida a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. O que é publicidade enganosa? É qualquer modalidade de informação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, que induza o consumidor a um erro a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, de várias outras informações sobre os produtos e serviços. Próximo, por favor. E o que é abusivo? É tudo aquilo que incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Próximo. É proibida, então, toda publicidade enganosa ou abusiva, e ela é enganosa por omissão quando ela deixa de informar sobre um dado essencial do produto ou do serviço. E o ônus da prova de veracidade e correção da informação é de quem patrocina aquela publicidade. Próximo, por favor. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua saúde, conhecimento, idade, condição social, para impingir os seus serviços. Este também não é uma resolução, é uma lei. Então, os fiscais da lei não somos nós, o conhecimento é obrigatório para qualquer cidadão. Próximo, por favor. Não se pode fazer ou promover publicidade que pode levar o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. Isso está ali, inclusive, com penalidade. Próximo. Contra a propaganda, então, uma vez, né, que a autoridade identifique que aquela propaganda era enganosa ou abusiva, ela pode ser exigida e ela vai ter o mesmo espaço, o mesmo destaque. Então, é importante a gente pensar nisso também. Próximo. O decreto 2931, ele regula e fiscaliza
Medicina de novo. A gente falou que tem o 4113, que é a propaganda, o 2931, o exercício. Próximo, por favor. E aí ele diz no artigo 10 que aqueles que se propuserem ao exercício da medicina mediante anúncio, eles precisam ter os seus títulos registrados sob pena, né, de serem enquadrados no exercício ilegal da medicina. Então, todo aquele que se anunciar atuando em medicina, ele tem que ter a titulação equivalente. Próximo, por favor. São deveres dos médicos mencionarem em seus anúncios somente os títulos científicos e a especialidade. De novo, decreto. Próximo, por favor. É vedado ao médico, e aí volta de novo, aquele anúncio de cura, de coisas incuráveis, manter a publicação de conselhos e receitas por correspondência ou pela imprensa. Próximo, por favor. A Lei 12.842, lei de novo, dispõe sobre o exercício da medicina. Próximo. E dentre as competências do Conselho Federal de Medicina, está ali que é do Conselho de Medicina, Conselho Federal, a competência para definir o que é experimental e o que é reconhecido. Próximo, por favor. E aqui nós entramos, então, nas normativas éticas. Mas como vocês puderam observar, só o que nós temos de leis e decretos regrando a publicidade dos médicos responde muitos dos questionamentos de por que outras profissões anunciam e o médico não pode anunciar. Existem normas para os médicos. Existem profissões que sequer são reconhecidas, atividades que sequer são regulamentadas. Então, tudo aquilo que diz respeito a normas éticas, o Conselho tem alcance. Tudo aquilo que diz respeito à norma legal, muitas delas estão, inclusive, acima do Conselho, e não vai ser o Conselho que vai apurar, investigar e, eventualmente, aplicar uma penalidade. Por isso é tão importante que nós, médicos, pensemos muito bem quando vamos fazer um anúncio, porque esse anúncio, assim como ele é visto pelo cliente, pelo potencial paciente, ele é visto pelo concorrente e pelos órgãos de controle. Imaginar que somente as pessoas que são simpáticas à nossa causa, somente aqueles que vão acreditar no que nós dissemos estão assistindo, é, no mínimo, uma ingenuidade, né? Muitas das denúncias que chegam ao Conselho, a doutora Isaia vai poder falar bem detalhadamente sobre isso, mas muitos são colegas que assistiram a mesma publicidade e denunciam, porque eles identificam que, se para o médico nenhum pode fazer, por que tem um fazendo e o outro não, né? Então, imaginar que só os seus seguidores ou seus simpatizantes estão assistindo é realmente uma situação bem temerária. Então, o nosso código de ética ele tem uma seção específica sobre a publicidade. Próximo, por favor. É o capítulo 13. Ele diz o seguinte, que é vedado ao médico participar, então, ou permitir que participe na divulgação de assuntos médicos, sem que tenha um caráter de esclarecimento e de educação. É vedado ao médico divulgar uma informação sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Próximo. Divulgar fora do meio científico algum tratamento ou alguma outra descoberta que ainda não esteja reconhecido cientificamente, validado. Anunciar títulos científicos que ele não consiga comprovar e que não esteja registrado no Conselho de Medicina. Próximo. Participar de anúncios de empresas comerciais. Vocês veem que tem dentista anunciando creme dental, nutricionista anunciando suplemento, mas médico não pode anunciar, não pode participar de anúncio de empresas comerciais. Eventualmente surgem alguns e certamente os seus conselhos já tomam as medidas imediatas para corrigir. Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que não sejam. Próximo, por favor. Deixar de incluir, né, a identificação completa, nome completo, CRM, se anunciar a especialidade, o respectivo registro da especialidade no Conselho. E quando for um anúncio de um estabelecimento, precisa informar o nome e o número de registro no Conselho do diretor técnico. Então, estas informações, essas últimas, elas são obrigatórias, né? Se eu deixar de incluir, eu incorro, então, numa irregularidade. Próximo, por favor. Além do Código de Ética, nós temos a nossa, hoje, resolução da publicidade, ela está em revisão junto ao Conselho Federal,
mas, como vocês já perceberam, tem uma base legal muito sólida e já bastante antiga, que, se não for revisada, pouco a gente consegue mudar na resolução. O Conselho não pode autorizar aquilo que a lei proíbe. Isso tem que ficar muito claro, né? Nenhum Conselho autoriza o que a lei proíbe. Então, a 1974 de 2011, ela estabelece os critérios atuais para a publicidade em medicina. Próximo, por favor. E ali nós temos a informação do que é obrigatório. Então, toda vez que alguém pergunta o que pode e o que não pode, a gente só pode responder o que não pode, né, porque está vedado, e o que é obrigatório. Obrigatório é o nome, o CRM, a especialidade quando ele tiver registro no Conselho, e todas as outras informações eventualmente associadas, elas têm que respeitar as normas vigentes, elas não podem contemplar nenhuma daquelas proibições. Próximo, por favor. Então, o que é vedado pela resolução? Vocês já viram que é vedado pela lei, né? Então, anunciar que trata de sistemas orgânicos, doenças, de uma maneira que eu confunda com uma especialidade que eu não tenho registro. Então, quando eu digo, eu faço tratamento de varizes, mas eu não sou angiologista, não sou cirurgião vascular, eu não tenho nenhuma dessas especialidades, quem me escuta falando daquele tratamento entende que eu sou especialista. Mas se eu não tenho registro, eu não posso anunciar. A mesma coisa, eu estou anunciando que eu faço emagrecimento, que eu trato, né, doenças metabólicas. Tudo isso eu preciso ter alguma especialidade que naquele guarda-chuva da especialidade esteja contemplado. Quando eu anuncio a especialidade, do lado eu coloco o RQE. A mesma coisa anunciar uma aparelhagem que traga a imagem de uma capacidade privilegiada. Temos os melhores equipamentos, última geração, adquirimos o equipamento tal que proporciona um exame mais preciso. Tudo isso, né, tem uma normativa que diz que não pode. Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a sua natureza, né? Então, quando a gente fala que o médico é speaker do laboratório tal, se ele é o speaker do laboratório, tem uma resolução específica que ele vai declarar, né? Eu sou patrocinado, eu sou funcionário do laboratório, e ele vai falar isso num ambiente em que ele está lá apresentando um trabalho científico, alguma coisa nessa linha. Ele não pode ir para a rede social dizer este é o melhor produto, ele não pode participar de um anúncio, né? Assim como doutor fulano vai fazer um depoimento de como a nossa qualidade é superior nesse produto, nesse equipamento, nesse medicamento. Isso está vedado. Próximo, por favor. Permitir que o seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza. Nós vimos que a definição de propaganda enganosa tem uma definição lá no decreto. Não é uma questão subjetiva, né? Então, toda vez que eu anuncio, por exemplo, aquela mesma situação, né? Temos os melhores especialistas, e aí a gente olha o quadro e não tem nenhum especialista naquele quadro, né? E o médico estava junto ali naquele grupo, né? Então, é vedado ao médico permitir esse tipo de anúncio, né? Qualquer propaganda enganosa que contemple o meu nome, eu tenho que tomar uma providência para comunicar ao conselho, mostrar que eu pedi para que fosse retirado. Ele não pode permitir isso. E patrocinar, pior ainda, né? Permitir que o seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico. Por quê? Hoje isso se propaga de uma maneira tão rápida, e aí vocês vão ver que tem lá o amparo de decreto que diz que eu não posso divulgar tratamentos não reconhecidos, descobertas não reconhecidas. Então, quando eu permito que isso aconteça, eu estou permitindo que o meu nome circule, né, nessas matérias sem rigor científico. Fazer propaganda de método ou técnica não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina é vedado. E aí vocês lembram que nós mencionamos que a lei do ato médico, ela diz que é competência do Conselho Federal de Medicina reconhecer. Quando ela não reconhece, ela diz esse tratamento é considerado com caráter experimental. É vedada a veiculação publicitária daquilo que tem caráter experimental. E o caráter experimental, para ser realizado nos estabelecimentos, ele precisa estar vinculado a um protocolo de pesquisa, formalizado, junto ao sistema CEP-CONEP. Eu não posso instituir um tratamento experimental
sem que eu tenha essa formalização, né, dos critérios de inclusão, dos critérios de exclusão, de todo o protocolo, a aprovação junto a um comitê de ética. Fazer essa divulgação de uma maneira irresponsável tem previsão, tanto em lei quanto em resolução. Próximo, por favor. Expor a figura do paciente. Essa é uma situação bastante frequente, a gente vê bastante isso, né? Como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento. Mesmo que tenha autorização do paciente, a vedação persiste. A única ressalva que se faz é se for uma situação, uma apresentação no ambiente científico, num congresso, né, numa publicação, e ainda assim o paciente ele não vai ficar exposto, a gente vai adotar medidas para preservar, né, a privacidade do paciente. Mas esse tipo de divulgação só é admitido, então, nesse ambiente de divulgação científica restrita, não ao público em geral. O anúncio da utilização de técnicas exclusivas é vedado, mesmo que eu seja o criador da técnica, mesmo que eu seja o detentor da patente, eu não posso anunciar como sendo exclusivo. Oferecer os seus serviços por meio de consórcios e similares é vedado. Próximo. Oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial segue vedado. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento, vedado. E aí perguntam, mas por que é vedado? Nós já vimos lá na legislação, né, aquela questão de eu anunciar curas que não são possíveis, assim como eu prometer resultado. Eu não tenho como prometer um resultado ou insinuar. E aí, nas publicações, nos meios publicitários, a gente vê sempre aquelas fotos, né, ou aqueles desenhos de que o procedimento foi muito bem sucedido. Houve uma discussão junto ao Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal promoveu um fórum em que havia profissionais da área de marketing, advogados, né, publicitários, e uma discussão que se chegou é que a medicina ela é de meio, o médico faz o melhor possível pelo benefício do seu paciente. Mas a partir do momento em que ele vai para a mídia social, ele vai para o meio publicitário, divulgar resultados, ele está vendendo um resultado, ele está oferecendo um resultado. Então, mesmo que o conselho entenda, né, e nunca vai mudar, de que a medicina é uma atividade de meio, os outros órgãos entendem que ele está vendendo um resultado. Então, ele mesmo produziu prova contra si, né? Ele veiculou uma imagem, ele divulgou um resultado e criou uma expectativa. Ele, como médico, sabe que nem sempre nós conseguimos o resultado que a gente vê naquela simulação. Então, se o paciente entendeu que aquilo era um resultado, talvez o conselho, por ser composto por médicos e ter a visão do médico, possa entender que sim, ele aplicou todos os meios, mas os outros órgãos, e aí é onde muitas vezes dói muito mais, né, porque ele vai ter que pagar uma indenização ou vai ter algum outro tipo de penalidade, foi ele que criou, né, o problema para ele, quando ele gerou esse anúncio, né? É expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada, então, mesmo que numa instituição reconhecida, eu não posso anunciar essa pós-graduação se eu não tiver a especialidade, né? A pós-graduação não substitui o registro da especialidade. Então, não adianta eu dizer, eu sou pós-graduado em dermatologia pelo instituto tal, se eu não tiver o RQE, eu não posso anunciar, nem que eu trato pele, nem que eu sou pós-graduado em dermatologia, menos ainda que eu sou dermatologista. Então, essa situação, né, ela persiste como vedada e tem base legal também, que diz que não posso anunciar título que eu não possa comprovar. Aqui também entra um detalhe importante, porque muitos médicos ingressam de boa fé em certos cursos. O curso é de medicina integrativa, medicina quântica, tratamentos ortomoleculares, tricologia, um conjunto enorme de cursos que dizem que você vai sair pós-graduado, titulado. Se a especialidade não existe, além de não reconhecer, não vai poder anunciar, porque a lei proíbe, né? Eu só posso anunciar aquilo que for reconhecido. E mesmo que a especialidade seja reconhecida, se aquela pós-graduação, aquele curso,
não estiver certificado junto, né, às comissões que homologam, ele vai apresentar o título no conselho, o conselho vai dizer, parabéns, mas o senhor vai ter que fazer ou a prova da sociedade ou a residência, né? Porque são as formas de reconhecer o título. Se o curso não tiver nenhuma dessas modalidades, ele não vai conseguir reconhecer, talvez ele use o curso para fazer a prova, né, como um pré-requisito para a prova, ou como um pré-requisito para uma residência. Mas muitos colegas fazem um investimento enorme de dinheiro e de tempo, na expectativa de que vão ter essa especialidade, saem anunciando e vão sofrer sanções porque não pode anunciar. Próximo, por favor. Por ocasião das entrevistas, e não só das entrevistas, né, de publicações, essas postagens, informações ao público, o médico deve sempre evitar autopromoção e sensacionalismo. Próximo. O que é autopromoção? É usar as entrevistas como forma de angariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear exclusividade. Tudo isso mostra o seguinte, eu quero trazer pessoas para a minha clínica. É o que a lógica da publicidade utiliza para outros tipos de serviços e eles entendem que na medicina seria igual. Não é. A medicina tem critérios que não permitem. Então, a partir do momento em que uma empresa de publicidade, uma agência, se propõe a fazer divulgação médica, eles têm que entender que a medicina tem um regramento diferente. Como a gente já falou, tem decretos, tem leis que limitam muito o que se pode fazer na publicidade médica. Próximo, por favor. O que é sensacionalismo? É quando eu veiculo de uma maneira publicitária, mesmo coisas já consagradas, mas de um jeito exagerado, fugindo de conceitos técnicos, para destacar a minha atuação ou do serviço onde eu atuo. Então, os melhores resultados em cirurgia tal, né, naquele procedimento. Vejam só os nossos resultados. E aí divulga. Eu estou exagerando. Né, evidentemente, eu estou puxando para meu serviço, para as áreas que são do meu interesse, usando um procedimento já consagrado, reconhecido, mas de uma maneira exagerada. Então, isso não pode também. Utilizar a mídia para divulgar meios e métodos que não tenham reconhecimento científico. Vocês veem que todas as normas elas estão alinhadas, elas não estão conflitando. Né? Quando eu digo que é vedado ao médico anunciar o que não foi reconhecido pelas sociedades, lá no 4113, no decreto, quando eu digo que se eu for anunciar um determinado procedimento, ele tem que ser seguro, ele não pode oferecer risco para a saúde, lá no Código do Consumidor. Quando o Código de Ética diz que eu não posso anunciar aquilo que não foi reconhecido, na 1974, a mesma coisa. Eu não tenho como mudar isso numa norma se as outras seguirem vigentes. É isso que a gente tem que ter muito claro, porque existe uma grande expectativa com a nova resolução da publicidade. Tem coisas que ela não vai poder mudar. Tudo aquilo que tem aquela base, vocês viram que o início lá da 4113 é bem extenso do que é proibido ao médico. Então, mesmo que se quisesse ser mais liberal em relação a algumas coisas, hoje não há essa perspectiva. Adulterar dados estatísticos visando benefícios, né? Então eu pego um resumo de uma determinada publicação e só destaco aquilo que me interessa, né? e veiculo. Isso não pode, né? E é evidente do porquê que não pode, né? Eu tenho outros dados que poderiam contrapor essa mensagem que eu estou passando, que eu estou omitindo. Tem gente que adultera mesmo, né? Muda resultado, e isso também não pode. Próximo, por favor. Bom, ainda como sensacionalismo, né? Aquela apresentação pública de técnicas e métodos científicos que deveriam se limitar ao ambiente médico. Existem, então, de novo, outras normas que dizem o mesmo, né? Tem informações que elas são pertinentes num ambiente em que o público que está recebendo tem condições de avaliar. Quando eu divulgo publicamente um resultado, por exemplo, de um estudo, né, e eu não digo que aquele estudo é um fase 2, que ele teve tais limitações, né, eu só digo ali o resultado que me interessa, eu estou trazendo para o público uma informação que ela está destinada para um outro âmbito. Então, talvez num âmbito acadêmico, em que todo mundo tem condições de levantar a mão e dizer, mas faltou isso, faltou aquilo, tudo bem. Mas para o público em geral, não é esse tipo de informação que pode ser veiculado.
a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à população, à sociedade. É responsabilidade do médico, sim, ficar atento a essas situações, mas existe um trâmite, né? Se eu identifico um risco, uma tragédia iminente, eu tenho um canal para quem eu devo comunicar, né? E o Conselho de Medicina é um deles, o médico deve formalmente comunicar e não jogar na mídia, jogar na rede social, porque ali a forma como é feita a comunicação é de uma maneira diferente e que não pode inclusive, agravar aquela potencial situação. Então, o médico se obriga, né? Ele não pode, ele é sensacionalismo, eu levar para o público uma informação que vai causar essa intranquilidade ou pânico. Usar, então, de forma abusiva, enganosa ou sedutora, representações visuais que induzam a promessa de resultados. Os outdoors que a gente vê, né? Trate a sua pele, daí está aquela pele, né, lisinha. Emagrecimento, daí estão aqueles corpos, né, todos. Tudo isso é uma representação que induz a promessa de resultados, né? Isso é inequívoco, porque está ali associando, né, o tratamento, o nome do médico e aquela imagem. Isso é vedado. Próximo, por favor. E aquela clássica situação, né, do o melhor, o mais lembrado, etc., etc. Isso não é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, né, porque mostra que tem um objetivo promocional, de propaganda, mesmo que coletivo, né, os melhores, os mais indicados, os mais procurados, o destaque, etc., etc. Isso segue vedado. Próximo. E aqui a gente entra numa situação atual, que são as mídias sociais. As mídias sociais fazem parte, então, dessa norma, estão sujeitos à norma, e é claro que, se é uma rede social da vida pessoal do médico, ninguém tem o que dizer da vida pessoal do médico. Evidente que ele se sujeita à lei, né? Mas a partir do momento em que ele coloca, eu sou médico cirurgião, o meu consultório é no endereço tal, ou vejam a minha paciente como ficou bem, ou acabei de concluir o meu estágio no serviço tal, deixou de ser exclusivamente pessoal e tem um caráter de publicidade médica e ele se sujeita àquelas normas que a gente já conversou. Por quê? Ele está vinculando a vida pessoal à vida profissional e está trazendo para o público. Então, esta informação ela vai ser interpretada para, né, que ele faça a regularização desta publicação. Então, aqui a gente vê que o CFM já incluiu sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, é bem abrangente, né? E similares. Então, todas as redes ou mídias que vão surgindo já estão ali contempladas. É vedada, então, a publicação de selfies, imagens ou áudios que, de novo, caracterizem, né, o sensacionalismo, a autopromoção ou a concorrência desleal. Então, eu boto lá que eu, usando o meu protocolo detox, eu atingi tais resultados, boto os meus exames, etc., etc. Está contemplado, então, na vedação. Próximo, por favor. É vedado ao médico, então, as imagens de antes e depois, a publicação por pacientes ou terceiros, quando é feito de modo reiterado. Por exemplo, eu republico todos os agradecimentos que eu recebo dos meus pacientes, né? Vocês vão ver que lá no 4113 já tinha uma vedação, né, dos agradecimentos ou dos comentários de clientes, e aqui, então, de novo, volta, né, que é essa publicação reiterada, porque eu não tenho controle sobre um paciente, né? Se lá na rede dele ele publicou, a gente entende. Mas quando eu passo a republicar tudo aquilo que os meus pacientes estão publicando, eu estou veiculando, né? Então, eu estou publicando por paciente ou por terceiro, eu posso não conseguir controlar, mas se eu estou republicando, o Conselho tem condições de fazer essa avaliação. Próximo, por favor. E aí entra a questão da CODAME. A CODAME é uma comissão composta, então, por conselheiros que tem como atribuições, né, responder às consultas dos médicos sobre as questões publicitárias, convocar os médicos e as pessoas jurídicas para esclarecimentos e para solução das situações, propor a instauração de sindicância no caso de inequívoca infração. Próximo. Rastrear os anúncios divulgados em qualquer mídia, inclusive na internet, adotando as medidas para que isso seja corrigido. E aqui eu trago para vocês a informação
de que nós temos várias estratégias para monitorar, porque é muito difícil, né? Hoje, o volume de publicidades, o volume de canais e de mídias que existem, ele é muito grande, é absurdo. Então, nós temos robôs que fazem buscas permanentes. Então, permanentemente, a gente recebe e-mails de vários tipos de desenhos que a gente cria de buscas. Então, vem boletins dizendo, olha, anunciaram o melhor médico, anunciaram as especialidades tais, e a gente vai sistematicamente recebendo isso. Como recebe do Brasil inteiro, a gente distribui para os outros regionais também. Tudo aquilo que é da área de atuação do regional do Rio Grande do Sul é destinado, então, para que a CODAMI possa avaliar. A gente tem uma estratégia, então, que ela é absolutamente impessoal, né? A gente define as palavras-chave, isso chega e é submetido. Conforme chegam denúncias, ou a gente está andando, né? A gente está andando pela rua e identificam situações, elas também são apuradas, são feitas buscas ativas, que a gente chama, onde o Conselho ativamente, de ofício, sem denúncia muitas vezes, já tenta buscar essa regularização, já são comunicados os responsáveis, identificados os responsáveis e comunicados para que corrijam. Por quê? Porque isso repercute em toda a categoria médica, na imagem da categoria, na representatividade do conselho. Dizem, como que o conselho não faz nada, né? Isso aqui está ali na rua e o conselho não faz nada. Não é que o conselho não faça nada, é que tem muito a ser feito, né? E vocês vão observar também que existem prazos processuais, existem, né, todo um tempo em que, mesmo que o conselho faça, nem sempre a gente consegue suspender aquele anúncio ou aquela publicação. Então, o conselho está atento, né, e permanentemente trabalhando nisso, inclusive com tecnologia, buscando recursos tecnológicos para conseguir fazer isso. O conselho, a comissão, a CODAMI, ela precisa, num prazo não superior a 60 dias, analisar e resolver matérias que sejam publicadas pela imprensa leiga relativas a assunto médico. Então, é uma responsabilidade também da CODAMI. Próximo. Eu agradeço, eu peço desculpas, mas era muito volume de informações e eu fico à disposição, então, para as dúvidas e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ossanay. Já temos até uma pergunta aqui. Primeiro, parabéns pela palestra. Iniciamos, acho que muito bem a noite. Quem estiver em casa, pode levantar a mãozinha para fazer a pergunta. Quem estiver na plateia, por favor. A primeira pergunta é de Lijames de Souza. E quando temos especialidades mais amplas, medicina de família, clínica médica, e de repente tem um mestrado em uma área específica, por exemplo, reumatologia, pode anunciar o título acadêmico de mestre, uma vez que a especialidade que possui engloba aquele atendimento? Muito obrigado pela pergunta, James. Doutor Ossanay, por favor. Bom, aqui a gente entra numa situação de caso concreto, né? E eu sou médico fiscal, eu sou servidor, eu não tenho a autonomia para analisar caso concreto. O que eu posso responder é que, para anunciar uma determinada especialidade, ela só pode ser anunciada quando ela é reconhecida, eu preciso ter o registro de qualificação de especialista. Então, mesmo que aquela titulação acadêmica, mesmo que aquela pós-graduação, né, ela esteja no âmbito da especialidade, se não houver um registro de qualificação de especialista... Só um minutinho. Cortou, o pessoal de casa está nos ouvindo? Está ouvindo? Por favor, continue, doutor Ossanay. A situação genérica, não me refiro aqui à situação específica, ela vai ser apontada porque não se identificou o registro de qualificação de especialista. Casos concretos, elas precisam ser analisadas por conselheiro, porque vai depender, né? Se aquela titulação acadêmica tiver alguma outra perspectiva que permita um reconhecimento de especialidade, eu desconheço, né? Mas eu não posso descartar, ela precisa ser avaliada. O que nós precisamos deixar claro é que, pelas normas vigentes, eu só posso anunciar especialidades reconhecidas e especialidades cujo título esteja registrado junto ao Conselho. Muito obrigado, doutor Ossanay. Está bloqueado aqui a tela. Alguém da plenária tem uma... Por favor, doutora, seu nome e a pergunta, doutor Ossanay. É Cláudia, e a pergunta é, nas postagens de Instagram,
Eu tive uma informação que em São Paulo eles estavam exigindo que depois da postagem, no final, depois do nome do médico, tivesse uma mensagem. Lembrando que esta postagem tem caráter informativo e não reflete necessariamente as recomendações de guidelines oficiais. Procure um médico especialista antes de qualquer tratamento, que isso deveria ter em todas as publicações de Instagram. E eu gostaria de saber se isso confere, se tem que ter isso mesmo ou não. Como nós revisamos, então, toda a base normativa, e aqui especificamente as resoluções, quando se veicula um vídeo, o vídeo tem as vedações, né? Então, tudo aquilo que eu estou veiculando, se em algum momento eu pratiquei alguma daquelas situações, não vai mudar nada eu colocar esse texto final. A gente observa que tem muitas páginas universitárias que dizem embaixo assim: este site segue as normas do Conselho Federal de Medicina, Resolução 974/2011, conforme as orientações da CODAME, etc, etc, etc. Isso tudo é uma estratégia. Por quê? Se de fato aquele conformidade com o que preconiza o manual da CODAME e as resoluções e os decretos, ele não precisa se justificar. Não existe ainda um selo de qualidade, por exemplo, de publicidade, até porque é um risco, né? A gente dá um selo hoje, amanhã ele muda o conteúdo. Acrescentar a gente não sabe, né? Se foi uma orientação do lá, a gente não tem como saber. Ou se é um termo de ajustamento de conduta. Não prevê isso. A norma prevê a informação que está sendo veiculada, ela seja compatível com os preceitos éticos. Então não adianta, né, ele fazer a dancinha lá, ridicularizando a figura de médico, botar um anúncio, botar o telefone, o preço, etc., e embaixo ele dizer isso. Não vai mudar. Então, na essência, o que se pede é que evite as situações que são vedadas, né? A gente nem precisaria dizer isso, mas a gente precisa admitir que nas escolas, na formação nossa formação, esse tema ele passa, né? Eu sei porque eu sou fiscal, eu tenho que trabalhar com isso, mas o decreto 4113 eu nunca tinha ouvido falar durante a minha faculdade, nem durante a minha residência, nem durante, né, toda a nossa formação. Não são informações que nos chegam de uma maneira tão fácil. Então, esse curso, por exemplo, é uma oportunidade muito boa para o Conselho dar esse subsídio, dar essa informação para os médicos, mas eu percebo, né, presidente, que isso também é um subsídio para as próprias agências que trabalham para os médicos, né? Porque aí o médico vai poder cobrar da agência, ele vai dizer: como que eu estou sendo chamado e vocês são profissionais? Como que vocês me fazem uma mídia dessas e eu tenho que ir lá no conselho me explicar agora, né? Aquilo que o médico faz na sua rede social, lá no Instagram, por exemplo, às vezes é ele mesmo, né? E aí ele sendo orientado, ele já vai pensar duas vezes. Agora, quando é uma mídia gerenciada por um terceiro, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo, né? E aí, quando nós temos informações que não só são de alçada do Conselho, porque a CODAME ela vai chamar, vai orientar, vai explicar, vai dar prazo, né? Mas talvez o Ministério Público, o PROCON, né, ou o advogado do cliente não tenham isso. Eles queiram a indenização, eles queiram a punição, eles queiram, né, uma ação judicial mesmo, talvez até a contrapropaganda. Imagina um médico tendo que publicar, né, na televisão ou no seu Instagram uma coisa se retratando e dizendo. Essa prática ainda a gente quase não tem muito conhecimento de que isso aconteça. Mas se nem nós médicos sabemos direito da regra, provavelmente porque a população também não acompanha isso, e os órgãos de controle estão tão ocupados em resolver outras coisas que ainda não entrou esse fluxo. Mas assim que isso começa a ser feito, né, e aqui nós já temos isso de uma maneira mais sistematizada, a gente todo dia identifica volumes de publicidades, todos os dias alguma coisa vai para algum colega para que ele tente corrigir, né? De uma maneira educativa, de uma maneira de orientação, mas claro que a gente tem que ter prazo para que ele se corrija e aprenda para não continuar. Então, quando ele é reiteradamente irregular, alguma coisa precisa ser feita. Mas, então, respondendo a sua pergunta, a essência do vídeo ela tem que ser autoinformativa. Se eu preciso agregar alguma outra legenda,
né? Aí a gente não sabe do caso específico, se isso é uma orientação para esta pessoa, para toda a rede social, para todo o Estado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem essa prática, vocês já devem ter visto, porque se valoriza o que está sendo veiculado, a essência da publicação. Não adianta eu fazer tudo fora da regra e dizer, isso aqui está de acordo com a regra. Quem vai dizer que está de acordo com a regra é quem fiscaliza a regra. Claro. Doutor, Obrigada. Assim, eu só queria parabenizar vocês por esse curso. Eu acho que esse curso ele tem que ser estendido para as agências de marketing, para que os profissionais de marketing entendam o que acontece, porque muitas vezes também a agência ela orienta o médico e o médico mesmo assim diz, mas eu quero que faça. E aí ele muitas vezes assim a responsabilidade ela é compartilhada aqui, eu e a agência. Então assim, eu acho que tem algumas coisas, vocês estão de parabéns, só que assim, são muitas regras. E tem regras que são muito fáceis. Eu não posso fazer uma selfie com o paciente. Eu não posso postar um antes e depois. Só que nós temos muitas coisas nas mídias, por exemplo, um story que ele dura 24 horas. E aí é aquela coisa, o benefício me favorece. Até eu ser, como chama? Até eu ser denunciado e alguém achar e ir lá me pedir, eu já tive o benefício porque já não está mais lá. Então, assim, são coisas que são muito importantes, eu acho muito importante trabalhar em linha com a agência também saber disso, porque é muita coisa e, assim, ó, tem muito detalhe. Por exemplo, o agradecimento. O médico, realmente, ele faz coisas onde ele salva vidas, as pessoas são gratas a ele. E, em algum momento, isso pode ir para um Instagram no sentido de agradecimento e não no sentido de eu salvei 10, me dá mais 30. Eu acho que não é isso. Só que, assim, hoje, o que acontece? A tecnologia, ela tomou uma proporção muito grande. Então, as pessoas, independente do seu segmento, se sentem à vontade para postar o que quiserem ou até fazer uma dancinha ridícula, no caso de um médico que não deveria se propor a esse papel. Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que vocês estão de parabéns e que eu gostaria que tivesse muito mais isso, tanto para médicos como para agências, porque o segmento realmente é muito diferente. Muito obrigado, doutora. O dia a dia aqui é advogados questionando, como viu no começo, é uma lei de 42, então tem sempre muito debate. Eu vou continuar com as perguntas. O doutor Onário Menezes, boa apresentação, doutora Sanay, muito elucidativa. Doutor José Dantas, olá, parabéns. No caso da psiquiatria, que tem áreas de atuação como psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescente, o fato de um psiquiatra anunciar que atende todas as idades sem ter o RQE dessas áreas de atuação fere os princípios da publicidade, só deixando claro que, se for fato concreto, o doutor Ossanay não pode responder, que tem que ser julgado, mas vai fazer uma especificação sobre o tema, por favor. Muito obrigado pela pergunta. De novo, toda vez que aquela especialidade ela tiver no seu guarda-chuva, né, no seu âmbito, a atuação em determinadas áreas, essa situação, no caso concreto, vai ser avaliada se chegar a uma denúncia, etc. Mas um psiquiatra que não tenha o registro da área de psiquiatria da infância e da adolescência, por exemplo, ele não pode induzir o seu paciente a achar que ele tem, né? Como diz a regra ali. Se existe uma especialidade reconhecida, aquela especialidade só pode ser anunciada quando ela for reconhecida. É o mesmo de eu dizer que um cirurgião geral, sem outras especializações, possa dizer, eu faço cirurgia geral, oncológica, bariátrica, plástica e... né? Eu estou induzindo o meu cliente a entender que eu tenho todas as outras áreas, quando, de fato, eu não as tenho. Isso a gente está falando de uma maneira de visão geral, não de caso específico. Eu só queria, presidente, fazer um comentário sobre o que a doutora Cláudia, né, falou. Essa questão dos agradecimentos nos deixa muito feliz quando tem agradecimento de paciente para médico. Inclusive, o momento do conselho agora é o orgulho de ser médico, né? Então, a gente precisa muito desses agradecimentos, que são bem diferentes, e eu entendi o seu enfoque, são muito diferentes dos casos que a gente acaba tendo que tomar alguma medida. Por quê?
99% dos agradecimentos que são veiculados de forma autêntica e espontânea, e esses a gente fica muito feliz quando identifica, e muitas vezes a gente tem vontade, inclusive, de endossar, né, porque a gente conhece o que foi feito ou reconhece. O que nos preocupa é quando eu tenho como é que eles chamam, uma seção específica no perfil e fica publicando sempre vários agradecimentos diferentes, depoimentos de pacientes, porque aquilo ali tem um caráter promocional, né? Eu sou o melhor da área, vejam todos os influencers que me seguem e que me apoiam. É diferente, né? Quando a gente está lá praticando a medicina e chega um agradecimento de um paciente, uma coisa espontânea, a gente fica muito feliz aqui no Conselho, né? Sinal de que a gente atingiu o objetivo. Por isso que são muito raras, doutor Isaia, depois pode até corroborar, situações de algum expediente ético profissional exclusivamente por causa disso, né? Não, a gente fala aqui no âmbito da publicidade, porque são situações, inclusive a própria resolução diz ali, quando tem publicação reiterada, o Conselho tem que investigar, né? Não quer nem dizer que vai punir. Ele vai investigar para tentar entender, né? Tem profissionais que eles têm um carisma tão grande que todo mundo que sai quer elogiar, tudo bem, né? Mas a partir do momento em que eu começo a republicar tudo isso, tem um caráter diferente, né? São situações diferentes. Obrigado. O doutor Daniel Garcia, muito boa apresentação. Parabéns, doutor Sanay. Gostaria de saber mais sobre punições, pois vemos constante uso abusivo de mídias e divulgações de resultado com propaganda. Não sei se o doutor Isai, de repente, corregedor, gostaria de responder essa pergunta. Eu posso responder depois. Tá. O doutor Isai, que é corregedor, que vai falar sobre os trâmites de processo, quando tem, vai responder após. Então, já vamos deixar essa pergunta guardada, doutor Daniel. Olá, José Dantas, esse foi meu exato questionamento. Por exemplo, tenho RQE em clínica médica, mas tem várias áreas de atuação. Decido como especialista em clínica médica tratar apenas diabetes. Posso anunciar? Seria o mesmo questionamento para a psiquiatria. Acho que o doutor Ossanay já respondeu essa pergunta, gostaria de complementar. Não falando em caso concreto, exatamente, por favor. Né? Então, toda vez que a gente entra no caso concreto, eu fico impedido de responder, né? O que nós podemos falar é o que já está lá na resolução. Então, todas as vezes que forem um caso concreto, qual é a orientação? Que procure o canal de comunicação do Conselho com o médico, né, através da ouvidoria, vai ter um conselheiro que vai dar a orientação, vai avaliar, né, o que está ali em discussão, para poder dar uma orientação mais direcionada. O que se mantém a afirmação é de que toda vez que eu anunciar uma especialidade, ao lado da especialidade eu já tenho que colocar o RQE. Obrigado. O doutor Jean Carlos Vicentini Alves, boa noite, parabéns pela iniciativa. Eu poderia receber uma cópia da aula, pois não consegui entrar no início e gostaria de divulgar essas informações, doutor Sanay? Eu acho que fica disponível, né, Luísa? Fica disponível na plataforma, depois nós podemos encaminhar o link com todas as aulas. Renato, boa noite, uma dúvida. Pago uma plataforma que anuncia o médico e o seu serviço. Depois do atendimento, os pacientes recebem um link para avaliar o atendimento, se quiserem. Recebo elogios, que são publicados na plataforma. Isso é permitido? Doutora Renata, novamente, sobre caso concreto, não vamos poder falar, mas, doutora Ossanay, alguma coisa sobre o assunto? Toda a plataforma, o que a gente precisa ter o cuidado é que a plataforma, ela gerencia os dados do médico. Então, eventualmente, eles podem criar rankings, podem criar direcionamentos, e nem sempre isso tem um aspecto ético muito adequado. Então, sem conhecer a plataforma, o que a gente pode antecipar é que toda veiculação de depoimentos de pacientes que possam caracterizar uma situação de autopromoção, ela deve ser vista, né, pelo médico, então, com muito cuidado, para que ele não seja responsabilizado por algo que talvez ele nem tenha gestão sobre isso. Muito obrigado, doutor Ossanay. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Os presentes têm um coffee break aqui. E depois retornamos com a palestra do doutor Geraldo e do doutor Carlos Isaia. E depois das duas palestras, abertaremos para nova
novas perguntas. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor Ossanay. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Estamos retornando ao curso de Ética em Publicidade Médica. Agora, a próxima palestra é a CODAMI, sob o ponto de vista do conselheiro. O palestrante está aqui do meu lado, doutor Geraldo Pereira Jotes, conselheiro, coordenador do Departamento de Fiscalização e coordenador da CODAMI. Inúmeros títulos que eu não vou anunciar aqui, doutor Geraldo, mas depois o senhor pode falar aqui. Então, por favor, todo o tempo do mundo. Muito obrigado, presidente. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Agradeço ao presidente a provocação, como sempre, muito boa. Sou Geraldo Jotes, eu sou médico, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço. Sou professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aqui eu coordeno a CODAMI e o Departamento de Fiscalização. Pode passar o próximo, por gentileza? Na CODAMI, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, além de mim, tem o Dr. Carlos Leonardo Tremeia, médico ginecologista e obstetra, e o Dr. Marcos André dos Santos, que é um médico cirurgião oncológico, que atuam junto na revisão dos casos que passam pela CODAMI. Próximo. Opa. Próximo slide. Aumentou. Bom, costumo dizer como disclosure que o nosso conflito de interesse é sempre a boa medicina, né? De maneira ética, igualitária, humanitária e transparente. Próximo. Sejam bem-vindos a todos. Próximo. Então, a nossa missão, eu destaco que o Conselho, e é nessa visão que o presidente tem, o Conselho ele tem uma missão educacional, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Além da missão fiscalizadora, e a CODAMI não deixa de ser parte dessa fiscalização, judicante, cartorial e política, mas a questão educacional, aí falo com conflito de interesse, por ser professor universitário há quase 30 anos, ela é importantíssima, né? Nós estamos aqui para realmente nos melhorarmos como médicos perante a nossa sociedade, né? Tem a visão de ser referência para promoção e garantia do exercício ético da medicina, né, com valorização da dignidade profissional do médico, tendo por princípio a melhoria das condições de vida, da saúde da sociedade. E certamente a CODAMI agindo como tem agido, ela ajuda na saúde pública, né? Ou seja, é divulgado aquilo que realmente pode ser divulgado e o que é feito, né? E os nossos valores, além da ética, justiça, sustentabilidade, credibilidade, comprometimento com o cliente e com o interesse público. Próximo. De todos os aspectos da CODAMI, o doutor Ossanay já falou muito bem, o que a gente mais vê? A gente vê muitos casos que chegam, graças a Deus, o número de médicos que tem hoje no estado do Rio Grande do Sul não são tantos, mas tem um número significativo, onde o excesso de sensacionalismo ultrapassa por demais a legislação vigente, né? Sensacionalismo, autopromoção, né? Eu sou o melhor médico, eu é que sei fazer determinado procedimento, na minha clínica é que tem os equipamentos que são melhores do estado do Rio Grande do Sul. Então, essas questões de mercantilização, né, isso realmente não é permitido e nós atuamos firmemente no sentido de orientar os colegas e de sempre buscar uma solução, vamos dizer assim, negociada, né? Negociada, ou seja, o respeito às normas éticas, né? Onde vocês vejam ali as nossas atribuições estão muito bem claras na 1974 de 2011, como bem disse o doutor Ossanay,
esse ano, até o final do ano, deve sair uma nova resolução, que alguns princípios não mudarão, né? Alguma coisa deve mudar, mas os princípios básicos que estão linkados ao decreto 4113, obviamente, o decreto, o código de ética, nessa questão sensacionalista, isso não muda, né? E a gente sempre busca medidas saneadoras juntos aos colegas para que se adequem à legislação vigente. Próximo. Né? O novo código de ética, apesar de algumas mudanças que trouxe, né, em relação à comunicação em massa e relações com a sociedade, próximo, não mudou em nada. Os artigos, aquele que foi muito bem citado pelo Dr. Ossanay, então a publicidade médica ali do 111 ao 117 ali estão muito claros, né, no novo código de ética. Então, isso está ao alcance de todos nas mídias sociais, é fácil de ser atendido. Próximo. A publicidade médica, na resolução 1974-2011, também o doutor Ossanay já citou aquilo que deve ser colocado, né? O nome do profissional, a especialidade, o CRM, o RQE, enfim, em todas as veiculações, anúncio em jornal, né, em revistas, internet, todas essas veiculações que vocês veem aí expostas no banner, isso é de praxe, isso tem que estar colocado. Próximo. A mesma coisa nos receituários, o como deve ser destacado essas questões nos receituários, isso também é claro a nossa legislação e deve estar dessa forma colocado. Próximo. Quando se usa receituários com logomarca de hospital ou de governos, da mesma forma, né, devemos nos portar o nosso carimbo, quando a gente coloca, tem espaço para o nosso carimbo, ele deve ter estas normativas atendidas. Próximo. A publicação de exposição de fotos pré- e pós-operatórias, posso garantir a vocês que nem no novo código, na nova regulamentação que virá substituir a 1974, isso não mudará, ou seja, não pode se colocar ou se comparar o antes e o depois. Isso não é permitido. Aí eu até botei bem embaixo ali, mesmo com autorização do paciente, não é permitido essa colocação. Né? Isso gera não só um sensacionalismo, uma mercantilização, que isso o Código de Ética não permite. Então, não adianta a gente justificar ao conselho que o paciente permitiu, porque, infelizmente ou felizmente, a ética é bem clara nesse ponto. Próximo. O que não se pode fazer? O antes e o depois, que é claro. Aí um exemplo, mas vamos passar o próximo, que vocês vão ver uma sequência de exemplos agora. Por exemplo, antes e depois. Ali o cabelo antes, o implante depois. Ali as próteses mamárias, o antes e o depois. E aí com comentários nas clínicas, nas redes sociais, isso todos os dias, né? O doutor Ossanay foi claro, e é bem claro isso, os médicos fiscais todos os dias veem isso aqui. Todos os dias são abertos expedientes para se bloquear esse tipo de situação. Aí vocês podem até perguntar, mas a clínica fulano de tal faz, a clínica outra faz. As denúncias que chegam, todas são apuradas. E mesmo sem ter denúncia, existe uma busca ativa feita pelos médicos fiscais que, quando detectam, esses aqui, por exemplo, não foram por denúncias, foram de busca ativa. São abertos expedientes, tomado providências. Obviamente que se o colega não tira isso das redes sociais, ele vai responder, aí é um outro capítulo, é o nosso palestrante na sequência, o doutor Isaia, vai dizer como é que vai ser encaminhado. Né? A questão ética é passada para a corregedoria, mas o Departamento de Fiscalização, a CODAMI, se dá oportunidade para o colega tirar aquilo que fere a legislação ética das redes sociais. Próximo. A mesma forma, autopromoção, colegas
fazendo autopromoção com depoimentos da paciente, mais à esquerda do vídeo, o colega a paciente fazendo um depoimento, como é que foi seu procedimento, e à direita um depoimento dela gravada no site da clínica do colega, um colega que se anuncia cirurgião plástico, mas não é cirurgião plástico, né? É de uma outra especialidade. Então, assim, isso daqui são também do nosso meio, né? Então, detectados pelos médicos fiscais. Não pode, depoimento de paciente não pode ser veiculado dessa forma. Próximo. A mesma coisa, mostrando o resultado da cirurgia à esquerda, né? O colega põe fotos dos pacientes fazendo relato e mostrando resultados, às vezes fotos, entre aspas, provocativas e sensuais, o que não é de bom tom também, além de ferir a ética, né? E os costumes. Então, são coisas que não são admitidas, né? Os depoimentos dos pacientes na clínica, uma coisa é o paciente no seu Instagram falar do médico fulano de tal, assim como fala bem de um médico, fala mal no seu Instagram, mas o médico não pode replicar para ele a fala dos pacientes, né? Então, e aí juntar os depoimentos e juntando no site do médico, isso não é permitido. Próximo. A mesma coisa com medicações, né? A resolução 1974 é clara no artigo 3, os médicos comercializando as medicações na clínica, né? Isso também não é permitido. Isso também os médicos são provocados a retirar do ar, né? Obviamente que quando não retira também os encaminhamentos devidos são dados. Próximo. Então, a doutora Sanay falou bem ali também, tem sites prometendo cura de câncer, câncer tem cura, o erro médico mata mais que o câncer no Brasil, essas coisas sensacionalistas, não é permitido que o médico faça isso também. Próximo, né? O que é permitido nos Estados Unidos, muitas vezes não é permitido aqui. O melhor médico do ano, o melhor e o pior médico de 2017, próximo. Os melhores médicos da América em 2018, mesmo que seja um médico brasileiro, eu não botei aqui, mas casualmente tem um médico gaúcho que conheceu o Dr. Ryan, foi lá, ganhou a estatueta de Hollywood do Dr. Ryan, né? Então, mas não pode, isso não pode, né? Na América pode, na América do Norte, né? Aqui não. Próximo, né? Isso daqui, ó. Olhar Cidade 2017, o prêmio 100% eleito pela internet, Top of Mind 2017, melhor médico, é aqueles que tu compra um jantar, R$2.000, uma mesa, dá direito a 4 lugares e tu ganha ainda uma estatueta. Quer dizer, não tem condição. Não é permitido isso, é claro. É como diz a doutora Sanay, não adianta a gente botar a resolução embaixo, que cumpre a resolução, quando tu vê aparecer uma questão como essa. Próximo. A mesma coisa, médico tem que pagar para receber prêmios. Aí, os mais diversos, o cardiologista do ano no Mato Grosso, enfim, chega a ficar jocoso isso, né? Próximo. Tem clínicas, né, que se vocês olharem ali embaixo, eu procurei, obviamente, ocultar o osso e o nome, mas ali, especialista em harmonização orofacial. Primeiro que não existe essa especialidade, anunciar especialidade que não existe. Hoje em dia, a estética avançou demais, né? Fora o cirurgião plástico e o dermato, que atuam na área de estética, muitos atuam sem ter formação, né? De cirurgia plástica, de dermato, enfim. E aí criam especialidades que não existem também. E anunciam em clínicas famosas, grandiosas, né? Não pode também. Próximo. As mais avançadas tecnologias para os melhores resultados. Quer dizer, só na minha clínica tem os melhores resultados, porque eu tenho os melhores aparelhos. É isso que a população vai entender. Não pode. Próximo. Agora, esse daí bateu o recorde. Esse, se vocês olharem o que está escrito, que eu me nego a repetir o que está escrito, isso foi detectado
pelos nossos médicos fiscais. Esse foi uma colega que eu dei 24 horas para tirar do ar. Ela tirou do ar de umas redes sociais e não tirou de outras. Os médicos fiscais detectam, eles pegam todas as redes sociais. Obviamente que foi encaminhado as medidas cabíveis junto à corregedoria. Mas, e depois continua, depois diz que tira, aí coloca de novo. Enfim, sabe, é difícil, né? Mas, enquanto estivermos na função delegada pelo Conselho, vamos cumprir a risca. Isso é inadmissível. Próximo. Então, que eu acredito muito mais no debate, nas dúvidas, né? Se a gente tem dúvida, não custa, faça a pergunta ao Conselho. Nós temos ali além da ouvidoria, os e-mails codame@cremers.org.br ou fiscalizacal@cremers.org.br. Nós respondemos, como bem disse o presidente, não no caso concreto, mas auxiliamos, vamos dizer, em alguma dúvida que o colega possa ter. Mas está tudo bem explicado nas resoluções, no Código de Ética, no Decreto-Lei. Próximo. Né? Então, as nossas redes sociais sempre veiculam essas questões. Próximo. Né? Pode passar o próximo. Mais uma vez, agradecemos ao presidente e ficamos à disposição se houverem dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Parabéns pela palestra. Vamos guardar as perguntas para o final. Nós temos a última palestra, que é o doutor Carlos Isaia, que é médico ginecologista, conselheiro do CREMERS, atualmente trabalha como corregedor, que vai falar sobre a CODAME e a corregedoria. Por favor, doutor Isaia, o senhor gosta de falar em pé, né? Não sei se... Alô? Boa noite a todos. É um prazer bastante grande estar entre vocês. Parabéns ao doutor Sparta, ao doutor Josti, ao doutor Secchini, ao doutor Vasconcelos, pela brilhante ideia de fazer esse curso, para que a gente possa conversar um pouco e analisar um pouco essas questões. Falar depois do Ossanai e do Josti fica difícil, ainda mais que nós vamos falar do mesmo assunto. Eu vou começar polemizando um pouco. Por favor, o próximo slide. Publicidade é um meio de comunicação em massa, com fins comerciais, direcionado a usuários de um produto ou serviço. Tem como significado geral divulgar, tornar pública uma ideia ou fato. Publicidade vem de público. Seguinte. Enquanto a publicidade reúne os meios de comunicação para promover produtos ou serviços de uma empresa ou organização, para convencer o público e comprá-los, a propaganda é usada para disseminar uma mensagem que não precisa ser necessariamente comercial. Seguinte. Por isso, enquanto na publicidade temos como exemplo anúncios que chamam a atenção dos consumidores, a propaganda ela é utilizada em outros tipos de ação com a intenção de convencer as pessoas a abraçarem uma ideia, tais como eleições políticas, alistamento militar, campanhas de vacinação e outras. Na nossa área, eu acho que nós trabalhamos muito mais, ou que nós deveremos trabalhar muito mais com propaganda do que com publicidade. Seguinte, ora, a profissão médica não se encaixa facilmente no contexto de marketing e publicidade. Principalmente com todas as complexas e corretas condições éticas envolvidas, que já foram previamente colocadas.
Todos nós sabemos que profilaxia se faz com educação, se faz com informação. Esse tem que ser o nosso grande objetivo em estar não só na mídia, como nas redes sociais. É nossa obrigação, sim, informar, bem informar, para que a população possa ter proveito de tudo isso. Ora, dentro da normativa e dentro da resolução que está regendo, resolução esta que já está quase caducando, né, Jô? Uma vez que nós estamos esperançosos pela nova resolução, e que vai ser uma revolução, talvez, da parte de propaganda médica, e desculpe eu ter trocado o termo, vamos pontuar alguns aspectos que eu gostaria, antes de entrar propriamente na corregedoria. Seguinte. Ora, cuidado com o artigo 8º da resolução. O médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre os assuntos médicos de fim estritamente educativos. E nós voltamos àquela questão, profilaxia é informação, é a correta informação. Seguinte, ora, a necessidade de informar o paciente e a sociedade sobre os avanços científicos e tecnológicos, bem como o direito de divulgar a habilitação e a capacitação para o trabalho, entre outros aspectos, óbvio, não pode ultrapassar os limites éticos. Tem uma palavrinha que nos deixa louco lá na corregedoria e certamente na Codami. Eu fui o pioneiro desta técnica. Parem com isso. Isso não existe. Certamente, se eu me acho pioneiro nessa técnica, certamente algum outro colega em qualquer lugar do mundo também está fazendo. E esse meu pioneirismo, pioneiros aconteceram, profissionais pioneiros aconteceram há 50, 100, 200 anos atrás. A partir daí, o que se teve? Aprimoramento de técnicas, de protocolos de tratamento e assim por diante. Ora, seguinte, numa sociedade consumista, cuidem isso, na qual valores infelizmente se diluem, a medicina deve atuar como guardiã dos princípios e valores, impedindo que os excessos do sensacionalismo, da autopromoção e da mercantilização do ato médico comprometam a própria existência daqueles que dela dependem. Isso merece uma reflexão muito grande. Por quê? Nós fazemos parte de um contexto. Nós somos médicos. O meu colega é médico. E nós estamos dentro de um contexto regulado por um conselho. E que tem todo um regramento pré-definido. E que merece, sim, ser totalmente respeitado. Ora, se eu não estou dando o devido valor à minha atividade profissional, eu estou botando em xeque, eu estou botando em detrimento a atividade de outros colegas. Seguinte. Ora, a publicidade médica, então, deve obedecer exclusivamente os princípios éticos de orientação educativa. Produtos e práticas meramente comerciais, não sendo comparada à publicidade de produtos e práticas meramente comerciais. E aqui eu chamo a atenção. Publicidade está ligada a marketing. Nós não fizemos marketing médico. Isso é muito importante. Muitas vezes nós somos assessorados por agências, por
assessores de imprensa, certo? Que não têm o correto conhecimento da propaganda médica. E aí cabe a nós, sim, tentar regrar todos esses aspectos. A propaganda seduz o médico. Eu nunca vi médico ficar triste por ser convidado a dar uma entrevista ou a fornecer, fazer uma participação em rádio ou em televisão. E é aí que merece um cuidado muito especial. Porque muitas vezes, na nossa ingenuidade, nenhum de nós no curso de medicina e nem na graduação recebemos algum ensinamento de como se portar frente às redes sociais, frente à imprensa e assim por diante. E essa sedução que ocorre muitas vezes leva a nós a fazer ilícitos. Da mesma forma, muitas vezes, principalmente na mídia impressa, em que um médico é entrevistado, ou na mídia falada, ele dá uma série de declarações e que depois são feitas edições. E eles me mas não foi isso que eu falei, não foi bem isso. É um risco. E toda vez que acontecer isto, para que o doutor Jost não mande uma cartinha através da CODAME, notifique para o conselho antecipadamente. Olha, eu dei tal entrevista, aconteceu isso, só que o que foi colocado não traduz bem aquilo que o meu pensamento. E esse médico já fica protegido frente a isto. É feito isso de má fé? Claro que não. O repórter ele quer colocar aquilo que de fato vai chamar atenção, que vai buscar. E às vezes uma palavra mal colocada. Ocorre então esse tipo de problema. Seguinte. E aí, então eu não vou entrar em detalhe, porque isso já foi colocado. Muito cuidado com o artigo 3º da resolução, certo? O série de regramentos que existem, as vedações que existem, para que se possa ter esse cuidado, certo? E assim por diante. Seguinte, eu acho que também as vedações, seguinte, caso o médico não concorde com o teor das declarações a si atribuídas em matéria jornalística, as quais firam os ditames desta resolução, deve encaminhar ofício retificador ao órgão da imprensa que o divulgou e ao Conselho Regional de Medicina, sem prejuízo de futuras apurações de responsabilidade. Seguinte, eu acho que o slide é o último. E é aquele cuidado, né, da sensacionalismo, da autopromoção e a preservação do decoro. Ou seja, nunca fazer anúncios para tentar ter mais clientes. Não se iludam. Não pensem que uma entrevista num jornal, na televisão, que dá uma sedução muito grande, vai trazer novas pacientes. O que traz novas pacientes são as nossas pacientes. É através de um bom atendimento que faz o boca a boca e as coisas acontecem. Eu me recordo, há muito tempo atrás, durante 4 ou 5 anos, eu fazia um comentário de saúde no Jornal do Almoço. Quem tem a minha idade, ele lembra. E todo mundo achava que aquilo ia trazer uma clínica fantástica. Sim, nos dias que eu participava, o telefone não parava. Saber qual é o posto de saúde que eu atendia. Assim, é aquela sedução que, na verdade, não ocorre, não vai trazer. E querer fazer sensacionalismo em cima disso é pior ainda. O bom médico não precisa disto, é o que muita gente diz. A questão da concorrência desleal. Eu diria que 90% das denúncias que nós recebemos na corregedoria
Quem denuncia são colegas, não são pacientes. É muito comum no meu telefone particular eu receber WhatsApp ou mensagens de colegas. Vem cá, vocês não vão fazer nada frente a essa propaganda que está sendo vinculada? Então, grande parte das denúncias, quando não vem da CODAME para a corregedoria, na sua grande maioria vem de colegas que não concordam com aquela colocação, com aquele tipo de WhatsApp, de Instagram e Facebook, certo? Denunciando colegas. E vem a foto junto, vem o facsímile junto. E aí nós temos que agir. A questão de pleitear exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos, já foi colocado isso também, auferir lucros de qualquer espécie. E o principal, permitir a divulgação do endereço e telefone de consultório, clínica ou serviço. Existem alguns programas, principalmente de rádio, em que o apresentador, no final, pergunta: doutor, qual é o telefone do seu consultório? Uma pergunta induzida, que não deve ser respondida. Se um paciente quer achar o doutor João, não é difícil de achar o telefone dele, o endereço dele e assim por diante. Mas não é permitido esse tipo de colocação. Seguinte, a divulgação publicitária mesmo de procedimentos consagrados, feitos de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou tem interesse pessoal. Veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Nós vimos várias colocações que foram feitas durante a pandemia. Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultados. Então, sempre evitar a autopromoção, o sensacionalismo, para que se possa preservar o decoro da nossa profissão. Isso é fundamental. Nós devemos continuar sendo médicos. E sendo médicos, vamos agir com o respeito que a profissão exige e necessita. Muito cuidado. Isso aqui é um dos maiores problemas que existe. Eu sempre digo, o melhor WhatsApp é aquele que você não fez. O que a gente vê, hoje parece que medicina tem que ser feita com fotos. Qualquer coisa é foto. E ninguém tira foto para guardar, tira foto para publicar. E aí começam todos os problemas. Eu vou dar um exemplo, um caso que aconteceu muito interessante. É veiculada uma foto de dois colegas que estão no final de tarde e colocaram no Instagram: depois de uma tarde inteira de cirurgias, agora estamos descansando. Até aí nada demais. Só que um colega viu que um dos colegas, na verdade, era um médico que estava fazendo residência aqui no Rio Grande do Sul como médico estrangeiro. E ele estava num hospital privado. Médico estrangeiro, quando vem para cá para fazer uma residência, ele só pode atuar no seu hospital e escola. Foi denunciado. E foi punido por uma simples foto do Instagram. Que era comprovação que necessitávamos. Chama a atenção de vocês
que um dos grandes avanços que nós tivemos nesse conselho e nos demais conselhos foi a CODAMI. A CODAMI tem uma ação essencialmente educativa e preventiva. A ação da CODAMI permite ao profissional que está fazendo um ilícito que ele tenha a chance de corrigir. Porque se ele não corrigir, aí a CODAMI manda para a corregedoria. Aí nós temos um fato em que nós temos que agir. Recebido uma denúncia na corregedoria, a primeira ação é fazer contato com o profissional e pedir a manifestação, a defesa dele. Certo? Feito isso, então, o fato é levado, é designado um conselheiro por sorteio que vai analisar o fato. E ele vai ver se existe ilícito ético. Se esse colega feriu o Código de Ética Médica ou a resolução da publicidade. Ele vai ter o seu voto, dizendo se há ilícito ético ou não, e ele vai decidir não. Esse voto é levado por uma Câmara, que nós chamamos Câmara de Sindicância, que é composta de 4 a 7 conselheiros, que vão, então, analisar o voto do conselheiro sindicante e vão concordar ou não. E, se foi documentado e se foi aprovado que, de fato, houve ilícito ético, então é aberto um processo ético profissional, em que vai seguir desta forma, em que vai se dar novamente direito ao profissional contratar um advogado, se for o caso, de fazer toda a sua defesa. É nomeado um conselheiro instrutor, que vai analisar todos os aspectos, dando toda a oportunidade da defesa e do contraditório, e é levado, então, por uma segunda Câmara de julgamento, em que esse colega vai ser julgado. Entre os resultados, ele poderá ser arquivado, porque provou que não houve ilícito ético nas suas publicações, especificamente no caso de propaganda, ou, se caso houve, então, a comissão, a Câmara vai, então, estabelecer qual a punição que ele merece ou que tenha que ser colocado, que vai desde uma simples advertência até a punição máxima, que é exatamente a retirada do seu CRM e impedimento do seu exercício profissional, parcial ou definitivo. Então, muito cuidado, gente. Mas, assim, não percam a oportunidade de bem educar, de bem informar. A nossa população precisa muito disto. E assuntos relacionados à educação e saúde são aqueles que têm um atrativo populacional muito grande, principalmente devido à falta de condições de profissionais que possam bem informar e assim por diante. Notem que qualquer canal de televisão, qualquer jornal, certo? Sempre tem espaços dedicados à questão da saúde. E cabe a nós, sim, fazer a boa informação, a correta informação, sem fazer ilícito ético. Não quero mais tomar o tempo de vocês, a mensagem era esta. Aproveitem o conselho de vocês. Perguntem, na dúvida, liguem lá para a CODAMI, liguem para a ouvidoria, podem ligar lá para a corregedoria. Nós estamos aqui para informar e, principalmente, para prevenir problemas
ao Código de Ética Médica. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, doutor Isaia. Vamos abrir inicialmente. Doutor Ossanay, por favor, junte-se a nós. Doutor Isaia, sente aqui para as perguntas. Primeiro, na plateia, algum dos colegas gostaria de fazer algum questionamento? Não. Doutora Renata Wagner, boa noite. Não, já foi. Doutor Giancarlo, excelente evento. Maurício Beck, que papel importantíssimo para a nossa classe faz o CODAMI? Cremers, excelente, doutor Geraldo. Gostaria de falar alguma coisa sobre a CODAMI, doutor Geraldo? Obrigado, doutor Maurício. Na realidade, eu acho que o doutor Isaia resumiu bem. Nosso papel é educativo e é para isso que estamos aqui hoje, né, nessa missão que a diretoria nos dá, de cada vez mais essa educação que a gente procura trocar ideias com os colegas. É assim que a gente tem que fazer com a população também, com os nossos pacientes. Eu sempre digo, nosso telhado é de vidro, né? Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente participa em redes sociais. Eu, apesar de ser jovem, sou meio jurássico nesse negócio, não faço propaganda em nada, e concordo com o doutor Isaia, propaganda é de paciente para paciente, mas, de qualquer forma, na missão que estamos aqui perante a CODAMI, é uma missão importante de poder oportunizar aqueles colegas que não por má fé, mas que não se adequaram à legislação, até por falta de conhecimento, que a gente, quando provoca os colegas, a grande maioria modifica. A grande maioria. Posso dizer para vocês que, olha, mais de 85% das pessoas provocadas pela CODAMI modificam as suas mensagens nas suas redes sociais. Os que permanecem aí, infelizmente, o encaminhamento é dado à corregedoria. Mas, enquanto estiver no ambiente da CODAMI, a gente vê um termo que é muito usado pelos médicos fiscais, que não existe uma inércia dos colegas e na mudança das coisas que devem ser feitas, a gente oportuniza um tempo, não o tempo que os colegas querem, porque, às vezes, conforme a gravidade das coisas, é o tempo que a gente julga necessário para que as mudanças ocorram. Obrigado. Mas obrigado. O doutor Montes, parabéns pelo evento, pela transparência dos apresentados. Estava conversando antes, ali no intervalo, de um coffee break que fizemos, e tivemos uma pergunta informal. Como eu ouvi na faculdade, talvez alguns colegas, eu sempre soube que quem fez residência poderia anunciar como dermatologia, quem não fez residência botava dermatologista, né, dermatologia. Não, isso já está bem claro, eu não sei por que se criou esse mito, foi passado de gerações em gerações. Todos esses fatores de confusão, não sei se o doutor Ossanay pode explicar de novo, não são permitidos. Então, é dermatologista quem tem requer. Não existe botar dermatologia, cuidados com a pele, ou profissão que deixa a pele saudável. Então, todos esses fatores de confusão não são permitidos. Acho que, encerrando, doutor Ossanay, gostaria de falar um pouquinho dos anúncios de títulos, o que é permitido ou não, por favor. Uma situação que vem se tornando cada vez mais frequente e que preocupa muito são os anúncios de tratamentos de doenças, de tratamentos de órgãos que não são especialidades, mas que induzem a informação de especialidade, e os especialistas de coisa alguma, os especialistas de especialidades que não existem. Então, isso está muito disseminado, né? Os médicos não têm especialidade, eles anunciam que são especialistas em injetáveis, são especialistas em remodulação, harmonização, biomodulação, coisas que muitas delas não são reconhecidas e outras são vedadas. Então, é importante que os médicos, em primeiro lugar, percebam que o CFM ele publica tudo o que é proibido. Na base, no site do CFM, se colocar CFM normas, em qualquer site de busca, vai cair direto
na página do federal que tem acesso às normas. Quando nós colocamos experimental, colocamos vedado, aparece uma lista enorme e nós já estamos, eu faço parte de uma comissão lá do federal, nós já estamos montando um roteiro de todas as práticas que são hoje vedadas ou consideradas experimentais pelo CFM, para que todos os fiscais no Brasil inteiro tenham condições de fazer esses apontamentos e justamente buscar essa correção. Então, mais perigoso do que anunciar uma especialidade que existe, que a pessoa não tem o RQE, é ainda anunciar uma especialidade que não existe de uma prática proibida. Hoje nós temos situações irregulares, né, presidente, que é ou ele anuncia uma especialidade que ele não tem RQE, ou ele anuncia uma especialidade que não existe, ou ele anuncia que ele é especialista no que é proibido. Mercadologicamente, a gente sabe que quem é especialista no que é proibido ganha muito dinheiro, mas corre um risco muito alto. Então, nós estamos atentos, né? O Conselho inteiro atua em relação a isso. Muitos que vocês ainda continuam vendo é porque ou tem alguma situação em andamento, ou um prazo correndo, o doutor Geraldo já conversou, já deu um prazo, né? O doutor Isaia já está ali avaliando. Por quê? O Conselho ele não está de braços cruzados. A gente fica triste quando vê esse tipo de situação, porque são CRMs recentes, né? CRMs novinhos que estão correndo o risco de ficarem maculados ou mesmo serem perdidos, né? Pessoas que investiram dinheiro, tempo da sua vida e que correm o risco, né, de ficarem sem condições de exercer a medicina porque principalmente essas situações em que é proibido, ele persiste na proibição, né, doutor Isaia? Ele é refratário às orientações, ele é reincidente 1, 2, 3, 4 vezes. O Conselho tenta trazer ele, né, para o exercício ético, ele insiste naquilo, vai ser inevitável, porque além do regional, nós temos os outros regionais, eles atuam às vezes em 2, 3 estados, tendo 2, 3 condenações, isso é cumulativo, para eles é um peso na ficha. Sem contar que eles podem ser autuados pelo Ministério Público, pelo PROCON, pelos próprios pacientes, então existem outras situações em que eles ficam vulneráveis. Então, só respondendo, presidente, anunciar especialidades sem registro, anunciar especialidades que não existem e anunciar especialidade de coisa proibida é uma situação hoje muito comum, mas que o Conselho está atento e está acompanhando. Presidente? Por favor, só alguém da plateia pergunta? De casa? Não. Doutor Isaia, só para complementar, os colegas que vão para a corregedoria, que recebem uma denúncia, o que o Conselho espera de uma resposta do colega? O que o colega pode fazer para tentar se redimir com essa sindicância? Complementando o que o senhor já falaria junto com a resposta do doutor Ossanai. Quando chega na corregedoria, já há, sim, evidências de ilícito ético. Agora, se não há evidências, numa primeira análise feita pelos corregedores, então ocorre a sugestão de arquivar a denúncia. Esse arquivo de denúncia também passa por uma Câmara especial, nos quais os 4 a 7 conselheiros têm que concordar, certo? O importante é que não chegue até nós, certo? Nos deixa, assim, muito chateados. A gente recebe, para vocês terem uma noção, a gente recebe uma média de 1,7 denúncias contra médicos por dia aqui no Conselho, certo? Mas quando vem denúncias relacionadas à propaganda médica, nos deixa, assim, bastante chateados, porque é algo que não precisava acontecer e até porque a grande maioria das denúncias são o denunciante vem a ser outro colega. Eu só queria chamar a atenção para um outro aspecto que já aconteceu aqui conosco lá na corregedoria. Nós, médicos, mostramos uma credibilidade muito grande porque somos médicos. Isso não impede que nós, como pessoas, não possamos participar de uma discussão em rede social por assuntos ligados, do ponto de vista genérico, à saúde.
quando isso acontecer, não se identifiquem como médicos. Muitas vezes, botar doutor fulano de tal já criou vínculo. Isso acontece muito. Nós tivemos um colega que está em processo por causa disso. Ele estava se manifestando e colocava dentro de um assunto que era um assunto genérico, certo? E que não poderia se manifestar como médico, como pessoa até poderia, certo? Então, muito cuidado, certo? Se é um assunto relacionado à saúde e é genérico, não coloquem o DR na frente do seu nome. O fato de colocar já criou vínculo, já é uma manifestação de um médico e ele fica, então, sobre o guarda-chuva de toda a resolução. Muito obrigado. Antes de encerrar, vou entregar os nossos palestrantes. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul confere o presente certificado ao Dr. Mário Henrique Ossanay, CREMERS 17419, por participar como palestrante do curso em Ética e Publicidade Médica, realizado na sede do CREMERS, no dia de hoje, Porto Alegre, 9 de agosto, assinado Carlos Esparta. Obrigado, presidente. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul confere o certificado ao Dr. Geraldo Pereira Jotes, CREMERS 17270, por participar como palestrante no curso de Ética e Publicidade Médica, realizado no CREMERS, com duração de 2 horas, no dia de hoje, Porto Alegre, 9 de agosto, Carlos Esparta. Obrigado, presidente. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul confere o presente certificado ao Dr. Carlos Isaia Filho, CREMERS 7715, por participar como palestrante no curso de Ética e Publicidade Médica, realizado na sede do CREMERS, com duração de 2 horas, na data de hoje, Porto Alegre, 9 de agosto de 2020. Assim, declaro por encerrada a atividade de hoje. Uma boa noite a todos. Aqui em Porto Alegre está chovendo bastante. Espero que no interior não esteja tanto.